Olá, eu sou Ivan Alisson e está começando mais um Story Matemático. E no Story Matemático de hoje nós vamos falar sobre função afim. Se liga! Caso você ainda não tenha assistido às aulas 1 e 2, na aula 1 eu dou uma definição, falo de maneira geral sobre o que é função, e na aula 2 eu ensino como identificar se uma relação matemática é ou não é uma função. Hoje nós vamos falar de um tipo específico de função. É a função que tem essa característica: f de x igual a ax mais b. Todas as funções que têm essa característica, todas as funções que têm esse formato, essa estrutura, são chamadas de funções afins, ou função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque a variável, que é x, está elevado a 1. Logo, é uma função do primeiro grau. Ponto. Isso é função afim. Então veja à sua esquerda exemplos de funções afins e na sua direita exemplos de funções que não são afins. Pois bem, então existem essas características. Esse A e esse B, eles têm nomes específicos. O A, ele é conhecido como taxa de variação ou coeficiente angular. Pera, professor, mas ângulo? Como assim? Por que coeficiente angular? Porque no plano cartesiano, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E se é reta, ela tem uma inclinação. E essa inclinação da reta é dada através do coeficiente angular, que é o A. Agora preste atenção. Se o A for positivo, é uma função crescente, é uma reta crescente. Se o A for negativo, é uma função afim decrescente. Agora, e se o A for igual a zero? É chamado de função constante. É um tipo específico da função. Beleza, professor, entendi o A. Ele é quem diz o quão inclinada está a reta e tal, etc. Entendi o A. E o B? Qual que é a função do B? O B, ele é o coeficiente linear. Basicamente, o B é o momento, é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y. Então, se o B for 10, por exemplo, é porque a função está cortando o gráfico no 10. Se o B for 30, é porque a função está cortando o gráfico no eixo Y, Y é igual a 30. Então, basicamente, é isso que acontece. E mais, se o B for igual a zero, nós temos um tipo especial de função afim. Eu costumo chamar de filho da função afim. E qual é o nome desse filho? Chama-se função linear. A função linear é quando B é zero. A principal característica da função linear é que o gráfico sempre passa pelo zero, pela origem, pelo ponto 0, 0. Essa é a principal característica de uma função linear. Beleza? Professor, você falou para mim quando que o gráfico toca o eixo Y, mas quando é que ele toca o eixo X? Gente, o momento em que o gráfico intercepta o eixo x é chamado de zero da função ou raiz da função. E é muito fácil calcular. Basta você trocar o sinal do b e dividir por a. Por exemplo, na função f de x igual a 2x menos 4. Quanto vale o zero da função? Qual é o momento em que a função toca o eixo x dessa função afim? Muito simples. O b é menos 4. Troca o sinal. 4. Divide por a, que é 2. 4 dividido por 2, 2. Então, no ponto x igual a 2, é exatamente o momento em que o gráfico intercepta o eixo x. Professor, e como é que eu monto, como é que eu construo o gráfico de uma função afim? É engraçado, né? Lá no ensino fundamental, as professoras, os professores, eles ensinam montar o gráfico da função afim com uma tabela gigantesca com 6, 7 pontos. Gente, isso não é necessário. Lá no fundamental é necessário porque está aprendendo, é um primeiro contato. Aqui no médio, tempo é muito importante, principalmente para o Enem, então você vai fazer uma tabela reduzida conforme o modelo que eu fizer aqui. Então nessa diagonal principal você vai colocar 0 e 0, e a outra diagonal você vai colocar exatamente esses valores que eu estou colocando. O B e depois o menos B sobre A. Depois, quando você tiver esses dois pontos disponíveis, basta destacá-los no plano cartesiano e depois traçar a reta entre eles. Fica muito mais simples, muito mais rápido, muito mais prático. Gente, é um desafio falar tudo de função afim em poucos minutos, ok?
Muito obrigado pela sua atenção e pela sua presença até aqui. Deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que sempre patina na hora de estudar função afim. Forte abraço. Tchau, tchau.